Bom, pessoal, falaremos nessa videoaula sobre lei de Ohm, tá? Então vamos começar. A lei de Ohm é baseada em três grandezas, ou seja, corrente, tensão e resistência. O símbolo de corrente é a letra I maiúscula e sua unidade de medida é o A maiúsculo também, que é amperes, tá? Tensão, símbolo da tensão é a letra E maiúscula. Unidade de medida de tensão é o volts, simbolizada pela letra V maiúscula. Resistência, símbolo R maiúsculo e unidade de medida da resistência é o ohm, que é simbolizada pela letra ohm, letra grega ohm. Certo, pessoal? Então, com o auxílio dessa lei, pode-se calcular o valor de uma dessas grandezas, desde que se conheça o valor das outras duas. Ou seja, se eu quero saber o valor da corrente em determinado circuito, obrigatoriamente eu tenho que saber a tensão e a resistência. Mesma coisa com a tensão. Se eu quero saber a tensão no circuito, eu devo obrigatoriamente saber a corrente e a resistência. E assim, igual a resistência, onde eu tenho que conhecer a corrente e a tensão. Certo, pessoal? Fórmulas. Vamos lá, fórmulas. Temos aqui três fórmulas, tá? Note que existe uma fórmula para o cálculo de cada uma das grandezas, ou seja, existe uma fórmula para o cálculo da corrente, existe uma fórmula para o cálculo da tensão, existe uma fórmula para o cálculo da resistência. Onde a primeira fórmula, que é a nossa fórmula do cálculo da corrente, é tensão dividida pela resistência. Fórmula da tensão é tensão igual a resistência vezes a corrente. E terceira forma, resistência igual a resistência. Bom, pessoal, aqui tem um errinho, perceba que tem um errinho, porque aqui seria tensão dividida pela resistência. A resistência é igual a tensão dividida pela corrente, tá bom, pessoal? Aqui tem resistência igual a resistência dividida pela corrente, mas não é. Foi um erro, tá bom, pessoal? Bom, facilitando os cálculos, certo, pessoal? Bom, o que nós vamos fazer para facilitar nossos cálculos? É adotar esse triângulo aqui, ó. Porque, ó, veja só, pessoal. Voltando aqui, ó. Sem o conhecimento desse triângulo, nós teríamos que decorar essas três fórmulas, tá? Tá certo, pessoal? Mas esse triângulo facilita a nossa vida, tá bom, pessoal? Em vez de decorarmos três fórmulas, devemos ter em mente somente esse triângulo aqui, ó, com as letras em seus devidos lugares, tá bom, pessoal? Não vão trocar de lugar as letras aqui, ó. As letras têm que ser nessa ordem aqui, ó, formando a palavra rei, da esquerda indo ao topo da nosso triângulo, nossa pirâmide, e voltando à base direita. Então, o que eu falei? Sabendo que em matemática um número sobre outro é uma divisão e um do lado do outro é uma multiplicação, tendo em mente o triângulo com as letras em seus devidos lugares, que é muito importante isso, calcular uma das grandezas fica muito fácil, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, nós queremos calcular a tensão. O que deveremos fazer? Fazer a resistência vezes a corrente. Por quê? Porque a resistência e a corrente aqui embaixo, ó, R e I, estão lado a lado. Ou seja, na matemática, dois números lado a lado simbolizam uma multiplicação. Certo, pessoal? E se nós quisermos saber o valor da resistência, o que devemos fazer? Teremos que dividir a tensão pela corrente, certo, pessoal? E se nós quisermos saber o valor da corrente, basta dividirmos o valor da tensão pela resistência, tá bom, pessoal? Por que eu disse antes, então, que não devemos
inverter ou mexer na ordem dessas letras aqui, porque na hora de calcularmos a corrente ou a resistência, por exemplo, ficaria corrente dividida pela tensão, que isso é um erro, porque invertendo a ordem aqui dá errado. Para o nosso caso de resistência vezes a corrente, não quer dizer, porque tanto faz inverter, tá? Aqui, mas aqui sim, para calcularmos a resistência, é obrigatoriamente tensão dividida pela resistência, tá? Não pode ser, desculpe, tensão dividida pela corrente, tá? Não pode ser corrente dividida pela tensão, tem que ser tensão dividida pela corrente, certo, pessoal? Mesma coisa vale para corrente. Corrente é igual a tensão dividida pela resistência, tá? Não pode ser resistência dividida pela tensão, tem que ser obrigatoriamente tensão dividida pela resistência. Entenderam, pessoal? Bom, com esse triângulo fica muito fácil, de fato. Vamos aos exemplos. Que com nada melhor como um bom exemplo. Tá bom, pessoal? Então, o nosso problema aqui diz o seguinte: num resistor de 2 ohms, a intensidade da corrente elétrica é 2 amperes. Qual é a tensão aplicada? Então, o que nós devemos saber aqui? O nosso circuito, tem um circuito com um resistor de 2 ohms e a corrente que circula por esse circuito é 2 amperes, tá? O nosso problema pede qual a tensão aplicada ao circuito. Então, sabendo que, sabendo que corrente é igual a 2 amperes e resistência é igual a 2 ohms, é só aplicar a fórmula, tá bom, pessoal? Ou seja, nós queremos saber a tensão. O que devemos fazer para calcularmos a tensão? Devemos multiplicar a resistência pela corrente, certo? Então fica assim, ó. Pode ver que a fórmula aqui, ó, fica exatamente igual como o triângulo aqui, ó. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. A resistência do nosso caso aqui, do nosso probleminha, desse exemplo aqui, é 2 ohms vezes a corrente, que é 2 amperes. Então a tensão fica em 4 volts, ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, nosso circuito tem uma tensão aplicada de 4 volts. Beleza, pessoal? Exemplo 2. Vamos lá. Um alarme eletrônico anti-roubo para automóveis funciona com uma tensão de 12 volts, tá? Sabendo-se que, enquanto o alarme não é disparado, sua resistência é de 400 ohms. Calcule a corrente que circula no aparelho. Então, nós conhecemos a tensão e a resistência, tá? E a corrente ainda é desconhecida. A nossa tensão é de 12 volts e a nossa resistência é de 400 volts. 400 ohms, desculpe. E o nosso problema pede qual que é a corrente que circula no nosso circuito. Lembrando-se do nosso triângulo, nós queremos saber a corrente. Então, a corrente é igual a tensão dividido... Por que dividido? Porque está um sobre o outro. Então, a corrente é tensão dividido pela resistência, tá? Que fica assim, ó, a fórmula aqui da corrente, que é o mesmo, que vai dar igualzinho aqui no nosso triângulo, tá? Então, corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Qual que é o valor da nossa tensão? 12 volts. Qual que é o valor da nossa resistência? 400 ohms. Então, 12 dividido por 400 dá 0,3 amperes, tá? Corrente no nosso circuito, no nosso caso aqui, a corrente do nosso alarme eletrônico anti-roubo circula por ele, no circuito do aparelho, 0,03 amperes. E vocês sabem que 0,03 amperes é a mesma coisa que 3
miliamperes, tá? É só pegar esse resultado aqui, multiplicar por 1000, dá 30 miliamperes, tá? 30 miliamperes. Exemplo 3. Qual é o valor da resistência que o resistor do circuito ao lado apresenta? Tá bom, pessoal? Então temos aqui um circuito agora, tá? Temos uma fonte de tensão, que no caso aqui pode ser uma bateria, com 6 volts, tá? E sabemos também que a corrente elétrica que circula pelo circuito é 1 ampere. Então, qual o valor do resistor? Simples. De novo, tendo em mente o nosso triângulo. Assim, pessoal, vocês devem decorar, vocês devem ter em mente esse triângulo. Depois que vocês decorarem esse triângulo aqui, com todas as letras no seu devido lugar, vocês farão qualquer cálculo. Tá bom, pessoal? Vocês vão manjar na lei do Ohm. Beleza, pessoal? Qual que é mais fácil, então? Qual que é mais fácil? Vocês decorarem 3 fórmulas diferentes, onde é muito fácil vocês se enganarem, tá? Ou um triângulo. Claro, pessoal, que o triângulo é muito mais fácil, tá? Você está fazendo a prova lá, bem de boa, pede lá para calcular o valor da resistência, ou da tensão, ou da corrente lá. Vocês pegam ali, já se lembram do nosso triângulo, fazem o esboço dele do ladinho ali e matam a pau na questão. Beleza, pessoal? Então vamos lá, voltando ao nosso circuito. Então queremos saber o valor da resistência desse resistor aqui, e nós já sabemos que a tensão do circuito é 6 volts e a corrente que circula por ele é 1 ampere. Então, tensão 6 volts, corrente 1 ampere, resistência igual a tensão dividida pela corrente. Ó, pode ver, ó, resistência igual a tensão dividida pela corrente. Resistência igual a tensão 6 volts dividida pela corrente 1 ampere. 6 dividido por 1 é 6. Então, o nosso resistor apresenta uma resistência de 6 ohm. Beleza, pessoal? Entendido? Muito fácil, né? Depois que nós vimos esse triângulo aqui, decoramos ele, fica tudo muito fácil. Beleza, pessoal? Gostaram? Deixa um like. Não entenderam? Volte, assistam de novo. Persistindo alguma dúvida, comentem a dúvida que eu estarei respondendo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Fui!